Oi, gente. Continuando a série de vídeos que a gente está divulgando nesse momento, eu queria que ficasse muito claro que o objetivo desses vídeos é trabalhar com prevenção. Então, assim, alguns dos sintomas que eu tenho colocado, que são sintomas que podem, se não forem, se a gente não atentar para eles, eles podem vir a se tornar sintomas de depressão, né? Então, assim, o que é muito importante? É muito natural, eu acho até que é saudável que a gente fique triste em alguns momentos. É uma situação diferente, é uma situação complexa, é uma situação delicada. Então, a gente vai ter momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de angústia e tudo isso é natural, tá? O que eu quero que a gente fique bastante atento é, por exemplo, para a frequência com que esses sintomas se apresentem, para a constância deles ao longo do dia e para como a gente pode fazer mecanismos de evitação. Então, assim, por que eu insisto tanto nessa coisa de que a gente precisa estar produtivo, de que a gente precisa estar trabalhando? Porque o que acontece? Ao longo do dia, quando você se envolve com alguma atividade que faça sentido para você, e principalmente com alguma atividade que tenha a ver com aquilo que é rotineiro para você, com aquilo que é do seu cotidiano, que lhe é familiar, você vai se sentir bem. Normalmente, assim, quem está conseguindo trabalhar, quem está conseguindo produzir, e esse é o ideal, vai ficar bem ao longo do dia e normalmente à noite tem uma sensaçãozinha mais desconfortável. A pessoa que não está conseguindo trabalhar, ela não vai conseguir estabelecer essa variação entre dia, noite, manhã, tarde, final de semana e aí dá uma sensação meio de que a gente está perdido no meio das coisas e aí a gente vai desorganizando o nosso funcionamento e isso faz com que a gente não se sinta funcionando, não se sinta vivendo, as coisas ficam meio sem sentido, ao passo que quando você produz, normalmente as coisas que a gente faz têm começo, meio e fim. E uma vez que elas têm um começo, meio e fim, elas dão uma sensação de organização pra gente. E aí com esse vídeo eu queria fazer um convite. A ideia é a gente começar a fazer trabalhos em grupo com temas como, por exemplo, a ansiedade. Então, assim, a gente depois vai disponibilizar as datas. E aí as pessoas que estão com dificuldade de lidar com a ansiedade, por exemplo, a gente vai abrir grupos de conversa para trabalhar, para oferecer algumas dicas. Por que em grupo? Porque assim, o grupo ele dá uma sensação de que não sou eu que sou fraco, outras pessoas estão se sentindo da mesma forma. E aí a gente vai poder compartilhar essas experiências no grupo e eu vou poder orientar, na medida do possível, a ações, né, a estratégias de enfrentamento. Outra coisa que é muito importante, que a gente tem que ter muito cuidado, a gente precisa preservar a nossa identidade, mas a gente precisa ter algum cuidado para a gente não se isolar dentro do isolamento, né? O que acontece? No isolamento, a gente está obrigado a ficar em lugares mais restritos na convivência com as mesmas pessoas. Mesmo pessoas que sejam agradáveis, mesmo que sejam pessoas que eu ame, mesmo que sejam pessoas da minha família, a convivência por si só, dentro de uma situação que não foi escolhida por mim, ela pode vir a intensificar conflitos já existentes ou criar conflitos novos, porque é muito natural que num momento como esse, a minha tolerância diminua, o meu estresse ele vai fazer com que eu fique mais irritável. Só que eu tenho que lembrar que eu não estou sozinho. Esse processo que eu estou passando, a outra pessoa que convive comigo provavelmente está passando. Então, assim, a gente precisa, mesmo dentro de um ambiente restrito, preservar algum senso de privacidade? Sim. A gente precisa encontrar um canto na nossa casa em que a gente possa trabalhar e que a gente possa dar uma organizada nesse canto e isso vai ser melhor? Vai ser mais difícil? Quem tem filho pequeno, o menino vai entrar, vai falar, enfim. Mas a gente vai ter que aprender a administrar isso, sabe por quê, gente? Porque a gente não tem outra alternativa, né? Não adianta a gente ficar parado, ou muito angustiado, ou lamentando como era a nossa vida, né? Com uma sensação de melancolia. E isso dá pra gente uma sensação irreal, mas é uma sensação que fica pra gente que assim, acabou a nossa vida, não tem mais jeito. E esse não é o caminho. Por isso que eu insisto tanto nessa coisa da normalidade. Então, assim, a gente precisa preservar nossa independência, nossa individualidade, mas o isolamento dentro do isolamento, ele pode vir sutilmente, aos poucos, a que a gente desenvolva sintomas mais importantes que a gente vai ter dificuldade de tratar mais na frente. Então, assim,
Ah, mas eu não tô com vontade de falar, não tô com vontade de fazer nada, não tô com vontade de sair da cama. E aí a gente precisa combater. Por quê? Porque mesmo que você tenha alguém que possa te orientar, boa parte do tempo você vai estar sozinho. Então, assim, você vai começar a fazer certas experiências. Você vai prestar atenção em como você se sente ao longo de um dia em que você efetivamente conseguiu produzir alguma coisa e que não precisa ser nada extraordinário, como eu já disse, e ao longo de um dia em que você não fez absolutamente nada, em que você não conseguiu, em que você se programou e a coisa não aconteceu. E aí você começa a entender o que funciona para você, né? Então, assim, os grupos, eles vão funcionar nesse sentido. A princípio, o que a gente pode trabalhar? A ansiedade, que é a coisa mais evidente, e a depressão, ela muitas vezes vem mais camuflada, principalmente porque muitas vezes a gente confunde coisas naturais, como a tristeza, com um processo depressivo. Por isso que eu estou enfatizando, é natural estar triste, né? E a gente também pode formar um grupo falando sobre isso, sobre angústia, sobre tristeza, como eu estou me sentindo, o que eu estou colocando em xeque. Então, assim, vai ser um grupo de trabalho, não é um grupo de acompanhamento psicoterapêutico, tá? Porque vai ser um grupo relativamente aberto, é um grupo que a gente vai estar disponibilizando os horários e os agendamentos, mas um grupo onde a gente pode compartilhar algumas coisas. E aí, assim, por que eu estou fazendo esse convite aqui? Porque eu sei que o vídeo ele tem uma função, mas o vídeo ele não tem o mesmo poder de alguma coisa que acontece ao vivo, da interação online. Então, na interação online, você está me ouvindo e você me faz uma pergunta e eu te respondo. No vídeo, de repente, eu falo alguma coisa que você se identifica e, de repente, você quer me perguntar, você quer falar, você quer contribuir, você quer compartilhar a sua experiência e, através de um vídeo, a gente não consegue fazer isso.